bondade, nós louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Nós suplicamos a ti, meu Pai, que, ó Deus, continue falando a cada um de nós, segundo aquilo que é a tua vontade. Que nesse momento, Pai, a tua preciosa palavra, ela encontre espaço no nosso coração, produzindo em nossas vidas, Pai, as mudanças as quais nós necessitamos tanto. Abençoa cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. O irmão pode permanecer com a projeção. Nós ainda não iremos ler. Queridos, o povo de Deus, ele, no passado, no Velho Testamento, para ser mais específico, ele era um povo marcado por diversas situações das mais adversas possíveis. E dentro do contexto que as tribos viviam, a gente lê a Bíblia e observa que as tribos passavam por diversas situações delicadas. Posteriormente, dá-se início àquilo que é a monarquia, sendo Saul o primeiro rei. Depois, dando continuidade, você vai passando, vem Davi, Salomão. E dentro de um momento de cisão ou de ruptura, vai acontecer aquilo que é a divisão dos reinos, do reino, em dois reinos. Reino do norte, que vai ser Israel, com a capital Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. O rei que governa Judá é o rei o qual eu quero conversar um pouco com você nessa noite, o rei Josafá. E Josafá, ele é o rei que reina dos 35 aos 60 anos. Ele vai ter um período de 25 anos de reinado. E ele vai reinar justamente, ou de forma paralela ao reino de Acabe, aquele o qual eu considero, e também muitos estudiosos, o pior rei de Israel. Então, Josafá, segundo Crônicas, capítulo de número 17, 18, 19, início do capítulo 21, fala sobre a história de Josafá. Nós vamos nessa noite nos deter mais precisamente no capítulo 20, trabalhando dentro desse texto alguns versos. Mas eu queria, de forma inicial, falar algo para você que talvez vive dentro de um contexto, dentro de um relacionamento, o qual você acha que é delicado, porque talvez você está aí casado com alguém que tem te dado problema, tem te dado dor de cabeça, amém? O pastor está falando da minha vida, tem alguém assim não, né? Mas eu queria que você parasse para refletir um pouco na família desse camarada. Josafá, rei de Judá, ele tinha como sogro Acabe. Ele tinha como a sua sogra, quem? Quem era a mulher do Acabe? Jezabel, filisteia, que introduziu a adoração ao Deus com D minúsculo, Baal. E aí dispensa a gente comentar sobre Jezabel. Até Apocalipse vai fazer referência a ela. E também ele tinha um cunhado chamado Acasias. Depois você pare um pouco e leia e perceba como era a situação a qual Josafá estava inserido, tá bom? Se talvez você acha que você está numa situação problemática, vivenciando algumas questões dentro do teu relacionamento, tá? Mas vamos lá. Josafá, ele foi um bom rei, filho de Asa, filho de Azuba. Ele desenvolveu
muitas coisas positivas no período em que reinou. Ele fez diversas reformas e trouxe bastante benefícios no aspecto tanto espiritual como no aspecto jurídico. Ele direcionou juízes para as cidades de Judá, ele direcionou sacerdotes, direcionou levitas, para que não somente o aspecto espiritual fosse algo levado em consideração para a sua nação, para o seu povo, mas também observando a questão jurídica para que as decisões elas fossem tomadas em alinhamento com aquilo que era a lei de Deus, com aquilo que eram as diretrizes do Senhor. Tá? Ele vivia em um reino, podemos dizer, que até de certa forma tranquilo, estável. Mas Josafá, diz a Bíblia Sagrada, algo que ele vai enfrentar. Nós vamos ler agora, somente até o verso 3, para a gente ganhar tempo, mas você pode ler todos esses capítulos depois, e principalmente o 20, para você entender ainda melhor essa história. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Até aí, obrigado. Imagine que a tua vida está tranquila. Imagine que a tua vida está de certa forma organizada. E de repente surge uma situação que vai além da tua capacidade. Uma situação que está diante de ti, de forma iminente, um perigo à tua porta, com o objetivo de destruir a tua vida. Josafá e o seu reino estavam ameaçados por conta de uma situação muito delicada. Chega-se a notícia de que havia uma multidão, um exército gigantesco. Fora formada uma coalizão, 3 reinos. Imagine só, se já é complicado enfrentar um povo inimigo. Imagine que 3 povos se reúnem com o propósito de destruir o povo de Judá. Eles tinham como objetivo tornar aquela situação uma situação na qual Judá seria devastada. A morte iria chegar, iria ter um verdadeiro derramamento, um banho de sangue. Eles iriam entrar, iriam saquear, iriam destruir Judá. Essas nações inimigas, elas se unem com um propósito de trazer destruição ao povo de Judá. Eu ouvi, há algum tempo atrás, tanto uma mulher norte-americana, como um pregador brasileiro, ministrando sobre esse tema, e eu confesso a você que eu achei muito interessante esse tema, e eu queria trabalhar com você dentro desse texto nessa noite. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que é que você faz quando você não sabe o que dá para fazer, o que pode ser feito? Quando você e eu nos encontramos diante de uma situação tão delicada que parece que vai nos destruir, é interessante observarmos o texto e percebermos o que o contexto nos apresenta. Porque era algo que estava em uma região muito próxima. Era um problema que estava muito perto. E eu aprendi com o nosso pastor, o pastor João Pedro, uma coisa que eu guardo com muito carinho no meu coração. Que existem
situações que eu e você, nós conseguimos resolver sozinhos. Existem situações que nós conseguimos administrar de forma tranquila, a gente resolve. Existem outras situações as quais eu e você precisamos de ajuda. Nós precisamos de auxílio. Nós precisamos do irmão. Alguém para nos estender a mão, para nos ajudar. Mas também existem situações que somente a intervenção divina pode trazer solução. E era justamente essa aqui a questão. E então o que fazer quando não se sabe o que fazer? E aqui eu quero caminhar com você, amado irmão, observando algumas coisas muito interessantes que o texto nos apresenta. Do verso 3 ao verso 4, que nós acabamos de ler, nós percebemos que o caminho é esse. Quando não soubermos o que fazer, busquemos a Deus em oração. Quantas e quantas pessoas não têm recorrido a meios, ou até a pessoas, que não têm em si a capacidade de resolver o nosso problema. E nós perdemos muito tempo, ao invés de tão somente irmos primeiramente, até Deus. Levarmos a nossa situação até Deus. Observe o texto e perceba que aquele rei, um rei que tentava fazer com que a nação buscasse servir verdadeiramente ao Senhor. Não somente um rei, mas um líder dedicado. Como dizem alguns estudiosos, que Josafá, ele vez por outra, até mesmo desenvolvia um papel de supervisionar as situações referentes às pessoas de posição que ele havia colocado em cidades, para questão jurídica e para questões espirituais. Amados irmãos, quando nós não soubermos o que fazer, recorramos ao Senhor. Busquemos aquele que pode desembaraçar qualquer laço, que pode resolver qualquer situação. É impressionante quando nós olhamos o texto e percebemos que o rei, ele convoca todos. Ele convoca homens, ele convoca as mulheres, ele convoca as crianças. Ele chama todo o povo e conclama um jejum. Ele chama o povo para orar, para jejuar, para buscar o Senhor. Queridos, eu não sei se todos aqui já enfrentaram uma situação tão delicada, a ponto de parecer que aquela situação ela ia te engolir, destruir a tua vida. Como é delicado olhar para um lado, olhar para o outro. Não tinha como, creio eu, Josafá enveredar por um caminho que seria o natural. Tentar encontrar apoio, algum aliado, alguém que pudesse ajudá-lo nessa situação tão delicada. Era algo que somente o Senhor poderia resolver. Todos são convocados para orar. Todo o povo de Deus é desafiado a clamar ao Senhor. Em Jeremias 29, verso 13, a Bíblia Sagrada diz que quando eu e você buscarmos a Deus com todo o nosso coração, quando nós fizermos isso, nós iremos encontrá-lo. Ele vai se revelar a nós. É isso que ele diz ainda ao profeta Jeremias, ou através do mesmo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais tu não sabes. Em Tiago 4:8, ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quando eu e você buscarmos, Ele vai se revelar, Ele vai dar a resposta.
É impressionante como hoje nós ainda continuamos encontrando tempo para tantas coisas, para o churrasco, para o futebol, para passear, para maratonar nos canais de streamer. Como nós encontramos tempo para tantas coisas, às vezes fúteis, e não conseguimos administrar o nosso tempo, separar o nosso tempo para investir em algo que é tão importante, buscar o Senhor. Uma outra observação no texto que eu quero fazer, olhando do verso 5 ao verso 12, nós não vamos ler para ganhar tempo. Quando não souber o que fazer, confie nas promessas do Senhor e mantenha o foco nele. Quando eu e você, assim como Josafá, não soubermos o que fazer, precisamos confiar naquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Se você atentou bem para a pastoral de hoje, a pastoral ela fez várias menções a essa palavra. Qual é a palavra? Promessas. É justamente onde Josafá ele vai se ancorar. É justamente onde Josafá ele vai buscar. É nas promessas do Senhor. Leia com calma depois o texto e perceba. Precisamos conhecer aquele a quem pedimos. Josafá reconhece que Deus é o soberano Senhor nos céus e domina sobre todos os reinos da terra. Ele ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força e o poder, e não há quem possa lhe resistir. Ele focou a sua súplica nas promessas de Deus, porque para Deus, irmão, as suas promessas e a realidade são a mesma coisa. Promessa de Deus e realidade é tudo a mesma coisa. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E Deus havia feito promessas. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 47, a Bíblia descreve um episódio onde Davi, diante de um grande problema, um gigante, ele compreende isso de uma forma muito profunda. Ele deixa claro: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O salmista no Salmo 46, falando sobre isso, ele diz que o Senhor, ele despedaça o arco, ele destrói os carros de fogo, o Senhor ele age em favor dos seus. O verso de número 12, de uma forma bem específica, ele chama a nossa atenção sobre manter o nosso foco, confiando nas promessas do Senhor e mantendo o foco naquele que prometeu e é fiel para cumprir, nós vamos conseguir avançar. Observe bem que Josafá, no verso 12, vamos olhar, capítulo 20, verso 12, ele diz assim, ó: ah, nosso Deus, porventura não o julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Não sei o que fazer. Talvez você também, diante dessa situação, não sabe o que fazer. E o segredo é justamente esse: além de ancorar-se nas promessas daquele que é fiel, você precisa manter o foco naquele que pode resolver o teu problema. Irmão, eu fico pensando quando olho para esse texto,
como estavam apavorados, como estavam temerosos os moradores de Judá com essa notícia. A Bíblia diz que o medo também tomou o coração de Josafá. Ele também ficou com medo. Mas ele, como um rei, um bom líder, ele não transfere esse medo para os seus liderados. Ele coloca a sua situação diante do Senhor. Ele mantém o foco naquele que é capaz de resolver aquela situação. Aquelas nações, elas foram poupadas outrora. Quando o povo de Deus ele passava por aquela região para receber a promessa que Deus havia dado lá para Abraão, lá no início do Velho Testamento, ali no Êxodo, eles passam por aquela região daquelas nações, mas eles não vão cortar elas. Eles vão passar de lado, como que poupando-as no trajeto. Porque você e eu bem sabemos que todos aqueles que estavam no trajeto do povo de Deus e que avançaram contra o povo de Deus, Deus entrou em cena e resolveu a situação. Mas aquele povo que foi outrora poupado é justamente esse povo que forma essa coalizão e que marcha em direção à cidade de Judá. E é isso que Josafá apresenta diante de Deus. Senhor, olha, essa terra é nossa, foi o Senhor que prometeu, isso não é de agora, olha. E ele começa a falar justamente sobre toda essa situação. Queridos, nós temos um Deus, como diz Números, que Ele não mente. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando eu e você mantemos o foco no Senhor, o medo ele começa a se esvair. A atmosfera a atmosfera do medo ela vai embora, dando espaço agora a um ambiente de fé, a um ambiente de confiança. E é justamente isso que o povo começa a experimentar. Terceiro destaque: quando não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. Verso 13 ao verso 19. Quando não soubermos o que fazer, precisamos atentar para aquilo que Deus tem para nos falar. Amado irmão, é algo maravilhoso olhar para esse texto e perceber como que um vislumbre, como é que a coisa começa a se desenrolar. Dentro daquele momento de oração, o povo clamando, o povo jejuando, Deus, através do seu Santo Espírito, Ele fala através de um levita da descendência de Asaf. O nome dele era Jaziel, o instrumento do Senhor para trazer uma palavra para o povo. E qual é a palavra? Tem calma. Vocês não vão pelejar, porque eu, o Senhor, vou pelejar por vós. Eu não sei se você tem muitos irmãos, mas eu venho de uma família um pouco grande. E eu tenho um irmão que eu amo muito. E quando eu era pequeno, ele era o meu defensor. Era aquele que quando alguém avançava contra mim, ele entrava em cena. Ele dizia, epa, aqui não. Porque diante de mim havia um problema que eu não conseguia resolver. Era algum colega de escola, era algum amigo de bairro, por alguma situação que queria avançar para me bater. E o meu irmão, ele sempre entrava em cena e dizia, aqui não. Imagina que tem um problema o qual você não tem forças, não consegue administrar.
E de repente o Senhor, Ele entra em cena quando você busca, quando você confia nas suas promessas, quando você mantém o foco no Senhor. E o Senhor então, através do servo dele, Ele fala. E Ele diz: você não vai pelejar, você não vai lutar, porque eu vou entrar em cena. Querido, eu fico pensando como o semblante das pessoas começam a mudar. Como esse momento de pavor, esse momento talvez de roer unhas, é transformado. Porque a palavra de Deus, quando ela entra em cena, ela traz mudança, ela traz transformação. O verso de número 20, do capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá, ele diz: crede nos seus profetas, crede no Senhor, crede na sua palavra. Irmãos, como tem sido delicado nos dias os quais nós estamos vivendo. Muitos homens preocupados com títulos, quando no passado nós olhamos o Velho Testamento com bastante ênfase, nós percebemos que a referência era o homem de Deus. O homem de Deus. E como tem sido delicado hoje parar para poder observar pessoas que eram para serem maduras, pessoas que eram para serem sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que tenham a capacidade de discernir que Deus está falando. Pessoas com 10, 20, 30 anos vindo para a igreja e às vezes não conhecem a voz de Deus, porque não param para estudar a palavra de Deus. E ficam em crise quando ouvem alguns que se apresentam como homens de Deus, quando na verdade são obreiros fraudulentos, charlatães. Aqui, Deus, Ele fala através de Jaziel, e Ele não somente traz uma palavra de conforto, de vitória, mas Ele também traz uma palavra de diretrizes, de coordenadas. E como é bom quando nós escutamos Deus diante do problema que está à nossa porta, que parece que vai nos esmagar. E Deus, Ele fala conosco de uma forma suave, dando a nós as diretrizes: olha, faz isso, faz aquilo. Querido, nós precisamos desenvolver sensibilidade à voz do Espírito de Deus. O Senhor, Ele orientou: quando não souber o que fazer, recorra à palavra. Porque a palavra, ela vai te direcionar a fazer aquilo que deve ser feito. Uma outra observação, do verso 20 ao verso 30. Quando não souber o que fazer, louve ao Senhor, independente das circunstâncias. Quando você estiver dentre uma situação tão desesperadora, talvez não similar a essa, faça isso, louve ao Senhor. Eu olhei o texto várias e várias vezes, procurando tradução e tradução, fazendo comparações, e eu achei interessante que era muito comum nas traduções a ênfase que o texto dá em dizer que eles, os levitas, aqueles que louvavam, que iam na linha de frente, eles louvavam ao Senhor de uma forma alta, exaltando, glorificando através de canções o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele enfrentou um momento muito delicado, ali em Filipos, quando ele estava encarcerado, após ter sido chicoteado, juntamente com Silas, seu companheiro de ministério. E diz o texto sagrado em Atos 16, que Paulo e Silas, eles louvavam
Eles louvavam o Senhor. Como é difícil nós louvarmos diante de situações adversas. O profeta Abacuque, ele chama a nossa atenção diante de um quadro nada agradável. Ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, que a coisa não esteja bem, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. É louvar ao Senhor. Queridos, essa forma de enfrentar o inimigo é uma forma tanto quanto inusitada. É uma forma de enfrentar o inimigo que chama a atenção, porque foge dos padrões da estratégia militar. É uma incoerência para aqueles que são peritos na arte da guerra, na arte da batalha, olhar para aquilo que Josafá com o seu povo vão fazer, seguindo as diretrizes do Todo-Poderoso dadas por Jaziel. Aqui não tem exército, tem coral. Não tem soldados, tem ministros de louvor. Você aceitaria ir na linha de frente para enfrentar 3 nações extremamente numerosas, marchando com armas, sedentos por sangue, por destruição? Você iria na linha de frente e deixaria de lado talvez o seu arco, talvez a sua espada, a sua lança, o seu escudo, e usaria um instrumento musical? Amém? Amém, Alex? Dá para ir cantando desse jeito? Ao invés de usar uma arma de forma ofensiva, algo para você depositar a sua confiança nela, o Senhor, Ele apresenta um caminho diferente. Vocês vão louvar. Vocês vão louvar. E é assim que o povo avança. É assim que o povo vai em direção ao inimigo. Aquele povo que outrora estava amedrontado, aquele povo que não sabia o que fazer diante de um quadro tão delicado, agora avança, não com uma expectativa de alguém que vai para um embate, não com a expectativa de alguém que vai para um confronto, mas com a plena certeza de que eles vão para assistir um espetáculo que Deus haverá de fazer, amém? Porque é isso que Deus vai fazer. Eles vão para assistir o agir sobrenatural do nosso Deus. Eles louvam ao Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso, Ele entra em cena. Queridos, o texto vai dizer que esses exércitos, amonitas, os moabitas, os do Monte Seir, que eram a descendência ali de Esaú, eles começam a entrar em conflitos com eles próprios. Eles começam a brigar uns contra os outros, eles começam a se matar. E quando o povo de Deus chega, Deus já havia resolvido tudo. Eu quero concluir essa reflexão nessa noite, chamando você para atentar na expressão que o texto utiliza para referir-se no hebraico àquele lugar de batalha. O nome daquele lugar chama-se Bereca, também conhecido como Vale Beraca ou Bereca, dependendo da tradução, Vale da Bênção. Ao invés de murmurar,
Comece a louvar ao Senhor diante do problema e veja o que o Todo-Poderoso fará. Queridos, uma situação impossível à porta, Deus, Ele conseguiu reverter e transformar essa situação em o quê? Bênção. Diz a Bíblia que foram 3 dias que o povo passou recolhendo todas as riquezas daqueles que se mataram, porque era comum, né? Eu sempre que penso nesse texto, eu lembro quando assistia TV aberta, tinha alguns programas de domingo, e que a pessoa entrava ali numa loja e ela tinha um determinado tempo para sair pegando, vários objetos eletrodomésticos. Não sei se você já assistiu, ele tinha um tempo, e naquele tempo ele podia sair pegando, e o que ele pegasse era seu. Não sei se você lembra. Imagina só, 3 dias recolhendo tesouros. Deus, Ele faz assim. Ele pega um problema gigantesco à nossa porta, e quando nós o buscamos, quando nós confiamos, quando nós mantemos o foco naquele que nos prometeu, quando nós colocamos a nossa fé na sua palavra e seguimos as suas diretrizes, Ele vai fazer com que a sua bênção ela venha abundar, ela venha transbordar sobre a nossa vida. Amém? Feche os teus olhos, por gentileza, mesmo assentado como você está. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Mas antes de orar pela sua vida, eu quero fazer primeiramente um convite muito especial. A Bíblia ela é categórica em dizer que Deus Ele fala, e Ele continua falando até hoje através da sua santa e preciosa palavra. E se você entendeu nessa noite que Deus Ele falou ao teu coração de uma forma muito especial, de uma forma que você conseguiu compreender que Deus Ele falou com você nessa noite, convidando você para fazer parte desse exército vitorioso, para esse exército que não confia na força do homem, para esse exército que confia no Deus Todo-Poderoso. Eu quero nesse momento convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Com apenas uma atitude, levantando uma das suas mãos, nós vamos entender que você está dando um passo de fé em direção ao Senhor, e nós vamos orar por você. Há alguém conosco nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor e desfrutar de forma muito prática o poder maravilhoso desse Deus todos os dias na sua vida? Onde está a primeira pessoa? Há alguém nessa noite que gostaria de render-se ao Senhor? Levante apenas uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém? Se não há, Deus te abençoe, Deus te guarde. Pai de amor e eterna bondade, nós louvamos e bendizemos o teu santo e precioso nome. Te pedimos, Pai, que essa porção da tua palavra, ela encontre espaço, Pai, em cada coração. Ó Deus, e de uma forma ainda muito especial, no coração daqueles que ainda, Pai, não se posicionaram, ó Deus, a servir verdadeiramente ao Senhor. Que haja uma mudança, Pai eterno, nas suas vidas. Que essa semente, ela possa, Pai eterno, germinar, ela possa trazer essa mudança radical na vida deste. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado irmão, pastor.